Os Exilados da Capela, um livro da editora Aliança, de autoria de Edgar Harmon. Capítulo 20, a tradição messiânica. E aqui nesse capítulo ele vai mostrar que várias sibilas, vários profetas, vários videntes de todas as épocas da humanidade previam que viria o Messias e muitos deles ainda previam como seria o fim desse Messias e as ações desse Messias. Vejamos. Essa era, pois, naqueles tempos, a esperança geral do mundo, o Messias. Uma secreta intuição, contemâneo, iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor, todos o queriam localizando em seus caminhos sua expressão sublime e divinizada. Então, todos os povos que tinham seus iluminados, os seus líderes espirituais, seus videntes, que também são chamados de profetas, traziam a mensagem mostrando que viria o Messias, como ele seria, de que forma ele nasceria e as ações que ele teria que teriam contra ele. Os tibetanos o aguardavam na forma de um herói que regularizaria a vida do povo e o redimiria de seus erros. Khyentse, o santo, que não tinha pai humano, era concebido de uma virgem e existia antes do tempo mesmo que a Terra existisse. Então, aqui os tibetanos já têm a ideia bem caracterizada, bem característica de como seria a vinda de Jesus, que no caso eles chamavam de Khyentse. Diziam dele: será o Deus homem, andará entre os homens e os homens não o conhecerão. Feri os santos. Dizia a tradição: rasgai-o com açoites, ponde o ladrão em liberdade. E aqui que é a parte mais interessante, né? Veja-se em tão curto trecho quanta realidade existia nesta profecia inspirada. Trazia como seria, em poucas linhas, que Jesus ia andar entre os homens, não seria reconhecido, não seria amado pelos homens, ainda ali seria ferido, rasgado em açoites e pondo um ladrão em liberdade em lugar dele. A humanidade tem feito essas escolhas estranhas por muitos séculos ainda. Pelo ano 500 a.C., muito antes do drama do Calvário, e no tempo de Confúcio, que era então ministro distribuidor de justiça do Império do Meio, foi ele procurado por um dignatário real que o interrogou a respeito do homem santo, quem era, onde vivia e como prestar-lhe honras. Então os chineses já tinham a ideia de que tinha que também prestar honras ao iluminado, ao homem santo. O sábio, com a descrição e o entendimento que lhe eram próprios, respondeu que não conhecia nenhum homem santo, nem ninguém que, no momento, fosse digno desse nome, mas que ouvira dizer. Quem o disse não sabia, que no Ocidente, em que lugar não sabia, haveria num certo tempo, quando não sabia, um homem que seria aquele que se esperava. Então, ele vai colocando que num dado momento, um dado lugar, viria, mas ele não sabia quando, como e onde. Mas sabia que era o homem esperado pela humanidade. E suas palavras foram guardadas, transcorreu o tempo e quando, muito mais tarde, e com um enorme atraso, devido às distâncias e às dificuldades de comunicações, a notícia do nascimento de Jesus chegou àquele longínquo e isolado país. O imperador Ming-Ti enviou uma embaixada para conhecê-lo e honrá-lo. Porém, já se havia passado 60 anos desde quando se consumara o sacrifício do Calvário. 60 anos depois, é o ano 93, chega lá essa comitiva chinesa para levar as honrarias ao mestre. Não o encontram. Pena que não conseguiram levar para a China, pelo menos, pelo que parece, os manuscritos do Evangelho do Cristo para ser divulgado lá como os ensinamentos que ele deixou. Na Índia, toda a literatura sagrada dos templos estava cheia de profecias a respeito da vinda do Messias. O Bharata Shastra, por exemplo, dizia em um de seus belos poemas que em breve nasceria um Brahma na cidade de Shambhalan, namorada de um pastor que libertaria o mundo dos Daityas, purgaria a terra dos pecados
estabeleceria um reino de justiça e verdade e ofereceria um grande sacrifício. E que sacrifício! O interessante é que ele vai mostrando que vem esse homem santo, um Brahma é uma pessoa iluminada, uma pessoa que pertence a uma casta superior, tem que entender bem o significado da palavra. Então, seria uma pessoa de uma casta superior e que teria grandes poderes, porque para libertar as pessoas, o mundo dos demônios, dos espíritos infelizes, e fazia uma purgação na terra dos seus pecados, promovendo os seres humanos ao crescimento, ao adiantamento moral. E que seu reino seria de verdade e justiça, e também oferecendo um grande sacrifício aos deuses. E a gente vai vendo que está perfeitamente descrito a vinda de Jesus. Nesse poema, além de outras notáveis concordâncias com a futura realidade dos fatos, destaca-se esta. Shambhalam, em sânscrito, significa pão de casa. Belém, em hebraico, significa casa de pão. De todo jeito, o sentido da palavra é praticamente o mesmo. O Skanda Purana dizia que, quando 3.100 anos da Kali Yuga se esgotarem, o Rei da Glória aparecerá e libertará o mundo da miséria e do mal. Então, aqui o Armon traz para nós uma explicação do que é Kali Yuga. O Divino Mestre desceu à Terra nos primeiros dias da Kali Yuga, isto que é a última das 4 idades, ou eras, da cronologia brahmânica: Krita Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, e também conhecida como Idade do Ferro. Então, todo esse trabalho, toda uma preparação espiritual, todo um trabalho espiritual sendo montado para trazer os esclarecimentos, para trazer para nós que Jesus viria, que esse Messias, esse homem santo, esse homem perfeito estaria na Terra em uma época X. E o interessante é que em alguns dados a época X fica bem nítida, bem clara. O Agni Purana assinalava que um poderoso espírito de retidão e de justiça apareceria em dado tempo, nascendo de uma virgem. O Vrichat Kata anunciava que nasceria em breve tempo uma encarnação divina com o nome de Vikrama. Os nomes, conforme a gente vê, dependem do idioma. Olhando a tradição, e a tradução e o que significa aquele nome, a gente vai ver que estará sempre correlato com o Messias. Ouçamos agora a palavra profética das nações cujos sacerdotes tinham a primazia na comunhão misteriosa com os astros. E aí já era uma leitura do zodiacal, porque as leituras zodiacais, naqueles grandes iniciados das épocas remotas, eles calculavam com muita precisão vários dados. Até hoje tem alguns bons astrólogos que conseguem fazer essa leitura, porque é uma leitura bem delicada, bem sutil, cheia de informações, somente aqueles muito bem preparados conseguem fazer. Na Pérsia, o primeiro Zoroastro, 3 milênios antes do divino nascimento, já o anunciava a seus discípulos dizendo: bom, quem é Zoroastro? O fundador da religião dos persas, cujo código é o Zend Avesta, viveu em 3200 a.C. Então vamos lá, o que ele diz? Ó vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento antes de qualquer outro povo, assim que virdes a estrela, tomai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adorai-o e ofertai-lhe presentes, porque ele é a palavra, o verbo que formou os céus. E aqui o Zoroastro já traz uma visão bem direcionada e mostrando que ele é a essência, é o verbo que criou tudo que tem aqui na Terra. E a gente vai vendo que todos esses missionários não diziam ser eles o emissário, eles apontavam para alguém que era
o emissário, que seria o emissário, que iria vir. E entre os persas deixa bem claro que eles teriam que ver que ele deveria ser bem reconhecido, ser ofertado, ser amado e ser presenteado. Na Caldeia, no tempo de Cambises, Zerdak, o sacerdote magno, anunciou a vinda do Redentor e a estrela que brilharia por ocasião do seu nascimento. Então, Zerdak, um sacerdote bem influente no tempo de Cambises, ele traz as informações e ainda mostra que uma estrela iria brilhar e, baseado na informação dessa estrela, no brilho dessa estrela, eles saberiam precisar quando e onde o mestre havia nascido. No Egito, o país das portentosas construções iniciáticas, ele era também esperado desde muito tempo. E, em sua honra, os templos sacrificavam nos seus altares. Então, as pessoas acreditavam que fazendo sacrifícios, às vezes sangrentos, nos altares, propiciaria, ajudaria a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Na grande pirâmide de Gizé estava gravada a profecia no seu nascimento, em caracteres e hieróglifos para conhecimento da posteridade. Além da pirâmide de Gizé ser enigmática, porque uma das maiores, ela ainda tinha escrito para conhecimento da posteridade quando que Jesus viria e a função que ele exerceria na Terra. O tebano Pamilou, quando certa vez visitava o templo de Amon, conta que ouviu, vindo de suas profundezas, uma voz misteriosa e imperativa a bradar-lhe: Ó tu que me ouvis, anuncia aos mortos o nascimento de Osíris, o grande rei, salvador do mundo. Osíris, o deus do julgamento. Portanto, naquele momento, a gente tem que entender que a mediunidade, porque se ele ouviu uma voz que não era física, ele era um médium ouvinte, tinha clara audiência. E o médium tem sempre, o resultado de uma comunicação mediúnica, ele tem sempre 3 pilares importantíssimos: o médium, o espírito e o meio. Então, se você está num meio que acredita de uma forma, dificilmente você vai ouvir de forma diferente. Então, ali, ele ouvia que viria o Messias e já logo entendeu e fez a leitura mental Osíris, que iria salvar o mundo, que no seu julgamento separaria o bem do mal, os bons dos ruins. E quanto à Grécia, lá está ele, o Messias, simbolizado pelo Prometeu, de Ésquilo, uma das mais poderosas criações do intelecto humano. E dele disse Platão, o iluminado, virtuoso até a morte. Ele passará por injusto e perverso e, como tal, será flagelado, atormentado e, por fim, posto na cruz. Então, Platão também já tem a sua presciência de como seria a vinda do Cristo e, logicamente, o que aconteceria a ele. E a essa corrente sublime de vozes inspiradas que o anunciavam em todas as partes do mundo, vem então juntar-se e, de forma ainda mais objetiva e impressionante, a palavra profética do povo hebreu. E o povo hebreu, então, que tinha a responsabilidade de preparar o terreno para a vinda do Cristo e também depois de divulgar o Cristo e as suas mensagens para o mundo, temos no 4º livro de Esdras, o profeta já dizia que o Messias viria da banda do mar. Job, sob o tormento de suas provas, realmente dignificadoras, dizia: Eu sei que o meu Redentor virá e estarei de pé no derradeiro dia sobre o pó. Então todos tinham visão de que viria um Redentor, que viria alguém para servir de guia e modelo para a humanidade, que seria aquele que impulsionaria o progresso ético, moral e espiritual da humanidade.
Isaías: Eis que uma virgem conceberá e gerará um filho, e chamará seu nome Emanuel. Então, Isaías, tal qual outros, já vai dando uma descrição mais próxima daquilo que realmente acontece. Isaías foi, de todos os profetas, aquele que trouxe as principais informações. E a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zabulon e a terra de Naphtali. Mas, nos últimos, se enobreceu. Junto ao caminho do mar, de além do Jordão, na Galileia dos gentios. E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a terra de sombras e de morte, resplandeceu uma luz. Então, ele está mostrando para a gente aqui que a terra estava entenebrecida, ou seja, sobre o poder das sombras, sobre as trevas. E também estava angustiada por essa situação. Mas, num dado momento, começa a ter a grande transformação. Eu começaria a ter a grande transformação e, na região da Galileia, estaria o mestre fazendo as pregações. Até o local onde o mestre começaria seu trabalho apostólico, Isaías acerta. E mesmo assim, não conseguiram entender essa mensagem. Jeremias, outro profeta. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que se levantará a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, como o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Então, já dá um nome. Emmanuel é Deus conosco. Senhor, justiça nossa. Não está muito diferente. Porque Deus conosco e a justiça está dentro dos nossos corações, vai fazer um sentido bem próximo, porque para termos a justiça em nosso coração, nós temos que estar mais próximo de Deus. Miqueias: E tu, Belém, Efrata, ainda que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor de Israel, e cujas saídas são destes, os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, já traz para a gente aqui, o Miqueias já fala, inclusive, que vai nascer em Belém. E ali estará aquele que vai ficar para sempre nos nossos corações, no coração da terra. Então, a oração de todos que habitam a terra tem sempre a centelha desse amor do Cristo, tem sempre a nossa consciência nos falando intimamente. Olhai por si mesmo, vigiai e procurai conquistar as coisas celestes. Aquele 21 ali, isso quer dizer o Cristo planetário que desce do plano espiritual periodicamente para viver entre os homens. Então, ele está mostrando que ali vai estar esse Cristo que vem para estar entre nós e nos impulsionar. Zacarias: Alegra-te muito, ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Ele falará às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então, domínio do Cristo em todos os corações que estão na terra. Temos muito trabalho a fazer, temos muito que procurar construir para conseguirmos fazer com que Jesus esteja em todos os corações, em todos os recantos da terra. Davi, o ancestral. O Senhor enviará o cetro de tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. E cada um expressa-se segundo as suas características, segundo as suas possibilidades. O teu povo será muito voluntarioso no dia do teu poder, nos ornamentos da santidade.
desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade. És o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis do dia da tua ira. Julgará entre as nações, tudo encherá de corpos mortos. Ferirá a cabeça dos grandes da terra. Também que tem muitas informações condensadas. Sacerdote da ordem de Melquisedeque, que Melquisedeque não pertencia a uma ordem específica, que normalmente era aqueles que seriam colocados como sacerdotes. E ele foi respeitado por Abraão e ficou um sacerdote diferente daquilo que estava previsto de serem sacerdotes. E a ira de Deus é o quê? No dia que todos nós temos o momento de prestarmos contas a Deus. Esse momento de prestar contas a Deus é tido como ira. E tem um dia que vai ter uma aprovação coletiva, tal qual 2020 a Terra passou. E corpos mortos, são todas as provações, eles sempre achavam que o castigo vinha por morte. Então, muitos corpos mortos. E ferirá a cabeça de grandes terras. Por quê? A partir do momento que Jesus vem, traz o Evangelho, quanto mais nós tentamos nos impor aos homens, nos impor fugindo das leis divinas, mais problemas a gente arruma para nós, mais complicações a gente arruma para nós e mais responsabilidade nós temos que ter para vivenciarmos e sentirmos esse Evangelho. Do Evangelho ninguém vai fugir. Podemos criar 1001 tentativas de enganar a nós mesmos, mas seremos eternamente responsabilizados por nossas ações, por nossas atitudes. E em seguida, haverá um justo que domine sobre os homens, e será como a luz da manhã quando sai o sol, manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota na terra. Então, vindo esse homem justo, iluminado como a manhã ensolarada, com céu muito límpido, fará também que chova, e desse resplendor todas as ervas vão brotar da terra. Todos os bons sentimentos, todo sentimento de compaixão, de caridade, de solidariedade, vai começar a brotar nos corações humanos que se encontram na terra. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e todos os reis se prostrarão, e todas as nações o servirão. Naquela época, todos os países, que qualquer um daqueles países onde o Cristo nascesse, se dobrariam ao Cristo, menos Israel. E entre os romanos tenho lá minhas dúvidas. Então, mas todos os outros, e a partir dali, e todos se prostrarão sobre ele, e a partir desse momento que Jesus veio ao mundo, começam-se todas as nações a servir ao Cristo. Mesmo naqueles onde não tem o cristianismo, tem um evangelho. E esse evangelho é inspirado por os bons espíritos, por espíritos superiores, que dão uma conotação de moldar os corações daquele povo, daquelas comunidades. Portanto, todos serão encaminhados para servir ao Cristo. Porque ele livrará aos necessitados quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem ajude. E salvará as almas dos necessitados, libertará as almas do engano e da violência. Começará então a trazer para os corações, para fazer brotar nos corações sentimentos mais libertadores, sentimentos mais engrandecedores, sentimentos que nos levam a buscar o nosso aprimoramento. O seu nome permanecerá eternamente, se irá propagando de pai a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados por ele, e todas as nações o chamarão bem-aventurados. Então Davi foi bem mais longe, mostrou para a gente que Jesus vai ser propagado de pais para filhos, ou seja, todas as gerações vão passar a informação sobre Jesus, e enquanto o sol durar, todos os homens que existirem na terra, todos os reinos, o adorarão e os chamarão de bem-aventurados.
Daniel diz o seguinte: disse o anjo: 70 semanas durarão determinadas sobre o seu povo para consumir a transgressão, para acabar os pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para ungir os santos dos santos, desde a saída da palavra para fazer tornar até o Messias, o príncipe. E aqui ele dá o prazo de 70 semanas, que durando o trabalho do Cristo, durando o trabalho de iluminação de consciências que ele teve entre nós. Malaquias. Eis que eu envio o meu anjo, que aparelhará o caminho diante de mim. E de repente virá a seu tempo o Senhor que vós buscais, e o anjo do testamento, a quem vós desejais. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo dos ourives e como sabão da lavadeira. E Malaquias já mostra que todos estavam buscando por esse Messias, que ele viria e que traria para todos um sentido especial, uma condição especial de entendimento, uma condição especial de como agir. E teria poderes de transformar todos, assim como o fogo transforma as pepitas de ouro em uma joia e o sabão da lavadeira torna-se as roupas limpas para serem usadas novamente com conforto e segurança. Portanto, ele vem fazer uma transformação. E o coro inicial se amplia e novamente volta a ronda profética a se repetir, acrescentando detalhes impressionantes pela sua exatidão. Zacarias continua: 3 dias antes que apareça o Messias, Elias virá colocar-se nas montanhas. Há de chorar e de lamentar, dizendo: montanhas da terra de Israel, quanto tempo quereis permanecer em sequidão, aridez e solidão? E por que Elias iria chorar assim? Porque as pessoas ali, confiantes de que Deus viria ao mundo por intermédio deles, como eles acreditavam, achavam que eles eram superiores, privilegiados, e não entendiam que eles teriam sobre os ombros, a partir dali, uma grande responsabilidade. Ouvir-se-á a sua voz de uma extremidade da terra a outra. Depois ele dirá: a paz veio ao mundo. A voz do Cristo ecoa até hoje por todos os recantos do mundo. Compete-nos trabalhar da melhor forma possível para divulgar o Evangelho e para esclarecer consciências. Isaías, referindo-se aos fins das tragédias dolorosas: como passaram muitos à vista de ti? De que o teu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a tua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Da ânsia do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? E puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico estava na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Apesar de todas essas qualidades, foi crucificado. Isaías acertou ou descreveu perfeitamente tudo o que aconteceria com Cristo. Um excelente médium vidente
Assessorado por espíritos superiores e de elevadíssimas conquistas, ele trouxe para o mundo um conjunto de informações que os hebreus teriam como distinguir quem seria Jesus e quais os seus procedimentos que deveriam ter para com ele. Davi, numa lamentação dolorosa: meu Deus, por que me desamparaste? E Jesus fala exatamente esta frase no final. Ou melhor, assim descreve o que ele falou, mas existem traduções que diz: meu pai, como me glorificaste. E aqui está como me desamparaste, e algumas grandes traduções estão como desamparaste, que muda totalmente de figura. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Ali ele está relatando que Jesus ia chegar um momento que ele ia sentir uma tremenda angústia. E aconteceu. Rodearam-me cães. O ajuntamento dos malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. E repartiram entre si os meus vestidos. E lançaram sorte sobre a minha túnica. Foi exatamente isso que aconteceu, foi exatamente isso que foi cumprido. E, portanto, o anjo, quando chega para Pedro, relembra esse versículo para que Pedro tomasse consciência, tomasse ciência do que ele estava falando. Capítulo 22 dos Salmos, e 16 ao 18. Zacarias, mais uma vez, como um manto de perdão que cobre todos os pecados. Porém, sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de suplicações, e olharão para mim a quem transpassaram e chorarão amargamente, como se chora sobre o primogênito. A partir do momento que eles tomaram consciência de que tinham matado o justo, eles se arrependem, mas também não se modificam com grande profundidade, não. E por fim, Isaías, novamente falando da grandeza moral do sacrifício. Porque derramou sua alma na morte. Levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A questão de levar os pecados na sua morte é uma das coisas que eles mais trabalham, que mais procuram se apegar, procuram passar para outro. A questão do perdão dos pecados é aquilo que eles mais se apegam e o que eles mais procuram passar para o povo. Entre os cristãos primitivos, havia o texto chamado Davi com Sibila, conhecido como Dias Irae, referindo-se ao juízo final. E nos templos pagãos dos gregos, romanos, egípcios, caldeus, persas, como nos santuários tantas vezes tenebrosos, onde as sibilas prontificavam, fazendo ouvir as vozes misteriosas dos manes e dos Pitchas. Todas elas, unisonamente, profetizaram sobre o Messias esperado. Então, todas as regiões, em todas as partes do mundo, sempre tinha sibilas, que eram aquelas sacerdotisas, que as pessoas iam lá para ouvi-las, suas profecias, ouvir o que elas tinham para dizer. E as sibilas e as sacerdotisas eram jovens, que eram desde jovens preparadas para estarem ali naquela função. Elas ficavam enquanto fossem virgens. Se casassem, seriam substituídas por outras. Ouçamo-las uma por uma. Cassandra, a sibila titurbina. Nos campos de Belém, em lugar agreste, eis que uma virgem se torna mãe de um Deus. E o menino, nascido em carne mortal, suga o leite puro do seu seio casto. Ó, 3 vezes feliz, tu aleitarás o Filho do Eterno, protegendo-o com os teus braços. Cada sibila traz, então, um conjunto de dados para a gente entender e fixar na mente que viria esse Filho de Deus, esse homem santo, a nos guiar o caminho, o Messias. É interessante que em todas as regiões daqui do Mediterrâneo sempre tinha uma sibila profetizando sobre Jesus. E eles não entendiam muito bem a mensagem.
Não, eles queriam ouvir as sibilas, pagavam às vezes para ouvir as sibilas, mas saíam dali meio assim, por quê que ela está me falando isso? A Sibila Europa. Sob um pequeno alpendre aberto, inabitado, o Rei dos Reis nasce pobremente. Ele que tem o poder de dispor de todos os bens. Vejam, sobre o feno seu corpo descansa. Os mortos do inferno piedoso tirará. Depois, triunfante em sua glória, subirá aos céus. Cada uma traz também informação com a sua particularidade. Aqui mostra que ele nascerá entre os pobres, embora seja extremamente rico, espiritualmente falando, ele tem piedade para tirar as almas do inferno. E depois ascende ao mundo espiritual com toda a glória. A Sibila Helespontica, que viveu por volta de 560 a.C. Os povos não sofrerão mais como no passado. Verão em abundância as colheitas de Ceres. Ceres, a deusa da colheita, a deusa da produção. Uma santa jovem, sendo mãe e virgem, conceberá um filho de poder imortal. Ele será Deus da paz, e o mundo perdido será salvo por ele. De novo trazendo para nós o convite à reflexão da vinda do Cristo, ou do Messias. A Sibila egípcia. O Verbo se fez carne sem poluição. De uma virgem ele toma seu corpo. Exprobará o vício e a alma depravada. Ante ele cobrirá a face. Aquele que ante ele se arrependerem terão socorro e graça na hora do sofrimento. Então, se você se arrepende dos seus erros, se você chega diante do Cristo, se posta diante do Cristo, seus sofrimentos terão a recompensa. Se você não se posta diante do Cristo, você vai sofrer, na próxima encarnação você vai sofrer, até que você aprenda a se postar diante do Cristo e arrepender-se, aceitar as situações criadas por você mesmo, vivenciá-las com gratidão a Deus. Assim você tem a remissão dos seus pecados, a remissão dos seus erros e conquista seu futuro. Brilhante a colocação da egípcia, né? A Malteia, Sibila Cumana. Deus, para nos resgatar, toma a humana vestidura. Mais do que a nossa salvação, nada lhe é mais caro. A paz, a sua vinda, descerá à terra. A tranquilidade florirá e o universo sem guerra não será mais de perturbações agitado. A idade de ouro retomará seu brilho. Então, a partir do momento que nós aprendermos a sentir o Cristo, o mundo viverá em paz, todo mundo terá tranquilidade, não terá mais guerras, e começaremos então a sentir o brilho do ouro, do puro sentimento de amor que teremos uns pelos outros. Ciméria, Sibila Cumis, sacerdotisa de Apolo. Num século surgirá o dia em que o Rei dos Reis habitará conosco. 3 reis do Oriente guiados pela luz de um astro rutilante que ilumina a jornada. Virão adorá-lo e, humildes, posternados, lhe oferecerão ouro, incenso e mirra. Isso aqui já diz de como chegará os sacerdotes diante do Senhor, como chegará os sacerdotes diante do Mestre dos Mestres. Prisca, a Sibila Eliteia. Vejo o Filho de Deus vindo do Olimpo, entre os braços de uma virgem hebreia, que lhe oferece o seio puro, em sua vida viril, entre penas cruéis. Sofrerá por aqueles que o fizeram nascer, mostrando que, como um pai, se afligiu por eles. Essa Sibila traz para nós já uma visão diferenciada das demais, que mostra que vai vir de uma virgem hebreia, natural, que todas dizem, mas ele tem uma vida viril, mas entre penas cruéis. E Jesus não teve paz 1 minuto a ver sua vida, a não ser dos 6 anos, quando ele retorna do Egito, até os 13, que ele fica de... Não temos informações sobre ele. Fora isso, ele tem sempre que passar por algumas tribulações.
E vai sofrendo, mas assim como um pai que se aflige pelos filhos, ele estará sempre ajudando os filhos. A Sibila líbica, filha de Nulio. Um rei do povo hebreu será o Redentor. Bom, justo e inocente. Pelo homem pecador, padecerá muito. Com olhar arrogante, os escribas o acusarão de se dar. Como filho de Deus, ao povo ele ensinará, anunciando-lhe a salvação. Então aqui já traz para nós aquele momento da condenação. Mas todas falam que o Filho de Deus, que esse homem santo virá entre os homens. E não saberemos lidar com ele, entendê-lo, aceitá-lo. Sambeta, Sibila Péssica, filha de Berose. Do Filho do Eterno, uma virgem será mãe. Seu nascimento trará ao mundo a vida e a salvação, com grande modéstia, conquanto rei montado sobre um asno. Ele fará a sua entrada em Solimeia, onde, injuriado e condenado pelos maus, sofrerá a morte. Solimeia é Jerusalém. Então já vai trazendo para nós, mostrando-nos que também entre os persas tinha as informações que o mestre viria, e aqui também ela coloca que ele nasce de uma virgem e que será condenado pelos homens por não aceitá-lo, por não terem a humildade suficiente de buscar compreender Jesus. Daphné, a Sibila Délfica, do tempo de Delfos. Depois que alguns anos passarem, o Deus de uma virgem nascido aos homens aflitos fará luzir a esperança da redenção, conquanto tudo possa, e quão alto está. O seu trono ele sofrerá a morte para, da morte, resgatar seus povos. Essa já traz apenas a parte do sofrimento de Jesus, falando que ele vai vir de uma virgem e vai padecer, mas vai resgatar os povos da morte. Fito, Sibila Samiense. Eis que os santos decretos se cumprem. Entre os dias mais claro, este é. De uma bela claridade que tudo ilumina, as trevas se vão, Deus, seu Filho nos manda, para abrir nossos olhos, eia, vede o imortal, que de espinhos se cobre e por todos nós se entrega à morte. Vem o Filho do Homem e se entrega à morte. O interessante é que todas essas sibilas vêm mostrando que ele não será aceito entre os homens. Embora, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, com toda a sua pureza e justiça, os homens têm essa dificuldade para aceitar Jesus. De todas as sibilas, celebradas pela tradição ou pela história, que viveram naqueles recuados tempos como instrumentos das revelações do plano espiritual, da Pérsia ao Egito e à Grécia, poucas foram as que deixaram de se referir ao advento do Messias esperado. Todas essas sibilas, todas essas pessoas que eram médiums entre o mundo espiritual e os homens, trazem uma informação mostrando a vinda de Jesus e por que, como e quando ele viria. Eis quais foram: Lampúzia, a calofoniense, descendente de Cauchas, que combateu com os gregos em Troia. Cassandra, filha de Príamo. A Sibila Epirótica, a filha de Trisprótia. Manto, filha de Tirésias, célebre vidente de Tebas, e Beócia, cantada por Homero. Carmenta, mãe de Evandro. Elissa, a Sibila lésbica citada por Pausânias, que se dizia filha da linfa Lâmia. Ártemis, filha de Apolo, que viveu em Delfos. Hierofila, Sibila Cumana, que se avistou nos primeiros dias de Roma com Tarquínio soberbo. E como poderia essas mulheres inspiradas fechar os olhos à luz radiante que descia dos céus? Todas elas vieram trazendo as informações
de que os céus enviariam um Messias para ajudar a humanidade a evoluir, ajudar a humanidade a se desobstruir de todos os empecilhos que a humanidade mesmo coloca para si, para enxergar a luz, para procurar vivenciar o Evangelho de Jesus. As profecias foram rigorosamente cumpridas, o que demonstra o sublime encadeamento dos eventos da vida espiritual planetária, como também prova o quanto eram iluminados pela verdade os instrumentos humanos que as proferiam. E tem espíritos que não querem acreditar, tem espíritos que criam as mais absurdas teorias para justificar tudo aquilo que aconteceu com Jesus ou todos os ensinamentos após Jesus. Pobres almas, um dia terão que prestar conta de todos os seus atos de tentar impedir o progresso espiritual da humanidade por ter tentado impedir o crescimento das almas humanas. E o próprio Mestre, nos inesquecíveis dias da sua exemplificação evangélica, não disse que não vinha destruir a lei, mas cumpri-la. E quantas vezes nos advertiu que era necessário que assim procedesse para que as Escrituras se cumprissem. Portanto, Jesus vem cumprir as leis, cumprir os ensinamentos que foi por ele mesmo gerenciado, por ele mesmo colocado entre os homens. Lembre-se que Jesus sempre dizia, antes do mundo ser, eu sou. E a doutrina espírita nos mostra e explica que Jesus foi o criador do planeta Terra. De todos os fundamentos, de tudo que tem aqui, Jesus foi o criador. Na nossa limitada imaginação, na nossa limitada inteligência, isso é quase um absurdo. Mas é assim que é. Portanto, nas tradições que cultuamos, a verdade se contém indestrutível e do passado se projeta no futuro como uma luz forte que ilumina todo o caminho da nossa marcha evolutiva. Aprendamos, pois, a enxergar por essas profecias, por esses ensinamentos, a mensagem do Cristo, a mensagem do Senhor. E por fim, a Sibila Aneira da Frígia. O filho excelso do Pai Poderoso, tendo sofrido a morte, abate-se frio e inerte sobre o colo débil de sua mãe, vendo-lhe o corpo dessangrado, ela sofre profundo golpe. Ele está morto. Sem ele, nós morreríamos em nossos próprios pecados. E aqui, essa Sibila da Frígia, ela já traz para a gente ao entendimento de que sem Jesus as coisas ficariam muito mais complicadas para nós, muito mais difíceis de suportarmos as provas necessárias ao nosso crescimento, ao nosso aperfeiçoamento. E assim que nós possamos entender que a vinda de Jesus foi proferida, foi profetizada por várias sibilas, por vários profetas, por vários iluminados, por vários médiuns, e compete-nos hoje procurar estudá-lo, entendê-lo, senti-lo e praticá-lo. É o convite que nos faz. E esse livro Exilado de Capela mostra as nossas responsabilidades, porque se fugirmos dos nossos compromissos, estaremos em maus lençóis, teremos que buscar a nossa redenção em outra situação, em outras condições. Os Exilados da Capela, um livro da Editora Aliança, de autoria de Edgar Armon. Visite o site da Editora Aliança, editoraliança.com.br. Paz e luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos impulsione para dias melhores.